Bom dia, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Policial Federal Scandiuzzi. Aqui a gente trata a segurança pública de dentro para fora. É um prazer poder conversar com vocês mais um pouquinho. Hoje eu gostaria de tratar do brilhante texto do colega agente de Polícia Federal, professor, mestrando, bacharel em Direito, especialista em Direito. Vou deixar o currículo dele aqui do lado. É um colega que é uma das capacidades intelectuais da Polícia Federal hoje, e eu fico muito feliz em poder comentar um pouquinho sobre o texto que ele publicou no Conjur. O link está na nossa página também, está aqui no post. O professor Antônio, vou tratar por professor. Professor Antônio, porque ele merece, né? Vou tratar por professor porque ele realmente é professor. O professor Antônio, ele tratou de um tema sobre a polícia migratória, sobre as atribuições da Polícia Federal. Eu queria só fazer uma contextualização um pouquinho antes. A Polícia Federal ela difere um pouquinho das polícias civis nos estados. Por quê? Porque constitucionalmente a Polícia Federal tem algumas competências a mais. Dentre as competências que a Polícia Federal tem e as polícias estaduais não têm, está a atividade de imigração, na nossa chamada Polícia de Imigração. O que seria isso? Seria o controle das nossas fronteiras, todo tipo de entrada, de saída, de multas, nesse sistema que controla o ingresso das pessoas, o ingresso e a saída das pessoas no nosso território. É uma parte de polícia, de Estado, da defesa da nossa soberania, né? Quem vê os filmes americanos, quem viaja para os Estados Unidos tem muito medo da entrevista, né? Que são submetidas as pessoas que chegam lá. Aqui no Brasil também é prevista essa entrevista e muitos não sabem, mas muitas pessoas são impedidas de entrar diariamente nos nossos portos e aeroportos e postos de fronteira. Em 2017, o nosso presidente Michel Temer sancionou a Lei 13.455, que foi a nova lei da imigração, né? Ele definiu regras, reafirmou regras antigas e estabeleceu parâmetros para impedimento de pessoas no país. Pois bem, no artigo 43 está falando lá sobre a autoridade que é competente para isso, e no 45 está elencando... Eu vou deixar aqui do lado para vocês, fica mais fácil. Está elencando as hipóteses que a pessoa que não é permitido o ingresso deles, eles são impedidos de entrar. Pois bem, quem faz isso no dia a dia, todo dia, toda hora, são os policiais federais, agentes, escrivães e papiloscopistas, que trabalham nos núcleos específicos, nos plantões, nos aeroportos, nos portos. E todo dia, esses agentes, esses policiais federais, têm que tomar decisões. Por terem que tomar decisões em nome do Estado brasileiro, a lei os chamou de autoridade migratória. Por quê? Porque eles estão exercendo o poder-dever do Estado, devidamente autorizados pelo Estado, de fazer essa migração e de fazer esses impedimentos. Por exemplo, né, o decreto 9199 de 2007 ratificou isso, chama esses policiais que fazem isso de autoridades migratórias. Então está bem definido na lei e nada tem a ver com cargo de delegado, com cargo de perito, com cargo de agente. Ele está especificando que a autoridade migratória é quem de fato e de direito cumpre essa função, né? Então é meio inequívoco para quem trabalha na área que você, trabalhando ali, você está exercendo a autoridade full time, né? Em tempo integral. Mas a Polícia Federal ela vive momentos um tanto quanto difíceis internamente. Há uma disputa de poder, há uma disputa, a gente não vai ser hipócrita de falar que não existe, porque existe. E os nossos gestores têm usado as normativas internas
a meu ver, de modo não legal, se sobrepondo inclusive a leis e decretos. A Polícia Federal emitiu um manual de procedimentos do STI-MAR, que é o sistema, ou como os policiais devem se portar nessa atividade fiscalizatória. E nesse manual, ao invés de tratar, como a lei fala, nas autoridades migratórias, como o decreto fala, eles tratam como operadores de atividade, operadores de fiscalização migratória. Ou seja, tira do nome, né, o poder-dever do servidor policial que está ali exercendo um papel de autoridade em nome do Estado para um nome de operador, como se o ato do policial ali tivesse uma repercussão dependente de alguém, né? Vou dar 2 exemplos básicos e ao final eu gostaria do comentário de vocês. Aeroporto de São Paulo. Diariamente, eu trabalhei lá, falo de cátedra. O aeroporto de São Paulo diariamente impede pessoas, os policiais federais, agentes, escrivães e papiloscopistas, impedem pessoas de ingressarem no país, por uma daquelas razões explicitadas no artigo 45 da lei. Né? Fazem isso diariamente, essas pessoas são impedidas, são deixadas num espaço reservado, né? E a companhia aérea é obrigada a devolvê-las para o país de origem. Isso é feito diariamente e não passa por nenhum delegado e por nenhum perito essas devoluções. É feita entre a equipe de policiais federais. Vocês estão entendendo? Outro exemplo claro, os NEPOMs. Por exemplo, o NEPOM de Foz do Iguaçu, ele lavra as suas multas. O NEPOM de Santos lavra as suas multas. Os navios que chegam, eles são vistoriados pela Polícia Federal. Nessas vistorias da Polícia Federal, constatados tripulantes com documentação errada, tripulante com documento vencido a bordo do navio, o navio é multado pela Polícia Federal. E essa multa, ela não é lavrada, não há necessidade da presença de um delegado ou de um chefe para que seja lavrada. O policial federal, a autoridade migratória, segundo a lei, ela está lá presente, lavra a multa e a multa é inserida no sistema e passa a valer, porque ele é um ente agindo em nome do Estado. Então, esse post eu faço para congratular o professor Antônio pelo seu brilhante artigo, para colocar as coisas de modo bem claro, como elas são na lei e como elas são na prática, e para mostrar que infelizmente a nossa Polícia Federal ela ainda usa os normativos internos para diminuir a real capacidade, o real valor dos seus servidores, quando na verdade ela deveria valorizar as funções de polícia migratória que são efetivamente exercidas por agentes, escrivães e papiloscopistas, os chamados policiais federais. Uma explicação feita. Gostaria do comentário de vocês, falando se vocês concordam ou discordam, se os policiais federais exercem ou não as atividades de autoridades na Polícia de Imigração. Grande abraço, boa semana. Semana que vem a gente volta falando sobre a Corregedoria da Polícia Federal. Valeu!